Olá pessoal, então bem-vindo, a mais uma videoaula. Aqui é o professor Genuíno. Nós vamos dar continuidade no assunto tabela periódica. Tem o vídeo tabela periódica, tá? Quem ainda não assistiu, assiste lá, volta lá, tá? E nesse aqui nós vamos abordar as propriedades, periódica. Nós vimos lá na questão da organização da tabela periódica, que ela é organizada pelo número atômico. Então, ela é disposta na tabela, organizada na tabela, de forma que ordenadamente e crescente, são colocados elementos de acordo com seu número atômico. Nós vimos também que são colocados devidamente em seus períodos, Períodos nós vimos são o mesmo que camada e o mesmo que níveis, Então, cada linha da tabela periódica é um período, é uma camada ou um nível, tá bom? E nós vimos que eles estão em grupos, tá? Cada coluna da tabela periódica representa um grupo. Cada elemento, alguns elementos, eles se repetem em propriedades e essas propriedades fazem com que eles caiam no mesmo grupo, por terem semelhanças de propriedades. Tá? Então, nós vamos falar exatamente sobre as propriedades periódicas agora, tá bom? Então, quando a gente fala em propriedade periódica, quando a gente fala da tabela periódica em si, a gente já sabe que ela está organizada por período, e que esses períodos respeitam algumas propriedades periódicas. O que é propriedade periódica? Então, propriedade periódica são aquelas que podem ser previstas a partir da posição do elemento químico na tabela periódica, ou seja, de seu número atômico. Então, eu posso prever algumas propriedades, de um determinado elemento de acordo com a posição do elemento, na tabela periódica e também conhecendo o seu número atômico. Então, quando eu sei essas características, eu posso prever algumas propriedades, Porque essas propriedades nós chamamos de periódicas. E por que essas propriedades são chamadas periódicas? São chamadas de periódicas porque apresentam tendência de repetição a cada período na tabela periódica, tá? Então, revendo, Propriedade periódica são aquelas que podem ser previstas a partir da posição do elemento químico na tabela periódica, ou seja, de seu número atômico. Então, posso prever algumas propriedades, do meu elemento a partir da sua posição ou do seu número atômico na tabela periódica. E pessoal, quem tem um material, qualquer material que seja, dá uma consultada lá, em propriedades periódicas e buscam quais são algumas propriedades periódicas ou quais são as propriedades periódicas, na tabela, tá bom? Então, os elementos, eles estão dispostos, como eu falei, de maneira organizada para que a gente possa, assim, encontrar, ou até mesmo, muitas vezes, prever algumas propriedades deles, tá? E algumas propriedades nós vamos ver aqui. Então, uma das propriedades é o raio atômico, tá? Então, essa é uma propriedade. Nós não vamos ver todas, mas vamos ver algumas agora, E uma delas é o raio atômico, Então, o que vocês pensam, quando a gente fala a questão de raio, Raio, de uma certa forma, ele vai definir um tamanho, tá? Outra propriedade que vamos ver é a energia de ionização, O que é isso? A gente sabe que, de uma certa forma, os elementos, eles tendem, através do fornecimento de energia, a fazer um salto no nível, no seu nível energético. Então, esse salto, essa energia, nós chamamos de ionização, tá? Então, é outra propriedade. Mais uma propriedade é afinidade eletrônica, Como o próprio termo já fala, afinidade, ou seja, é a capacidade que o elemento ele tem de se aproximar de outro, de se ligar a outro, Vamos ver os elementos que têm mais afinidade eletrônica, mais tendência, a receber outro elemento. E também vamos falar um pouquinho de eletronegatividade. Tá? Então, toda a energia, principalmente as de ionização e afinidade eletrônica, elas envolvem quantidade de energia e essas energias elas tendem a se atrair ou se repelir. Tá? Então, isso a gente faz por eletronegatividade. Então, também nós vamos falar sobre essa propriedade, tá bom? Então, pessoal, olha, uma série de propriedades dos elementos, eles estão associados
ao tamanho do átomo, tá? Então nós sabemos que cada átomo, né, ele possui ali uma quantidade de camada, né, uma quantidade que a gente chama também de nuvem eletrônica, onde ficam os elétrons, e quanto mais elétrons ele possui, quanto maior o número do átomo, maior a quantidade de elétrons. Então isso determina o tamanho do átomo. Então o raio atômico, ele está associado ao tamanho do átomo, tá? Deixa eu marcar aqui, deixa eu grifar aqui. Então, como isso funciona, né? Então, por exemplo, olha, o hidrogênio a gente sabe que ele está aqui, né? Que ele é o cara lá que ele tem um número atômico 1 na tabela periódica, apesar de estar na família, né? Próximo da família dos metais. Nos metais alcalinos, ele não é um metal, ele é um gás, tá? Mas ele está aqui. Então, o número atômico desse cara é 1, né? Ou seja, o raio a quantidade de camadas, né, que ele possui, de níveis que ele possui, de período que ele possui, como disposto na mesma tabela, é apenas uma, tá? Então, o primeiro período, uma única camada. Então, ele está dizendo aqui que esse cara tem só uma camada, né? E olha que interessante, nós falamos que o átomo, ele não é uma esfera rígida, né, uma esfera limitada. Portanto, né, quando a gente fala de raio atômico, a gente dá uma definição aproximada do tamanho do átomo e não a exatidão, tá bom? Pois como partículas que estão em movimentos, né, de acordo com suas características, então elas podem variar sim, tá? Mas é determinado que ele seria o menor. Ele tem o número atômico 1, ou seja, a quantidade de elétrons desse cara é 1. No núcleo dele ele tem apenas um próton, né? Então ele seria um elemento pequeno. Abaixo dele vem o lítio, né? E abaixo do lítio vem o sódio, né? E olha só, o sódio, primeira, segunda, terceira camada, né? É terceiro período, tá bom? Então, ele tem um número atômico dele também é maior do que o hidrogênio, o número atômico dele é 11, ou seja, ele tem 10 elétrons a mais que o hidrogênio, e ele tem uma, duas, três camadas a mais do que o hidrogênio. Logo, né, o tamanho desse átomo acaba sendo maior, ou seja, o raio atômico, então, desse cara, ele passa a ser maior também. Tudo bem? Então, quando a gente pega a tabela periódica aqui, né, eu consigo olhar, ó, elemento hidrogênio 1, aí eu venho hélio 2, 2, número atômico, ou seja, 2 elétrons, uma única camada, primeiro nível, primeiro período. Então, esse cara tem esse cara é um pouco maior do que o hidrogênio, né? Aí vem aqui, ó, lítio, né, belírio e assim por diante, voltando, tá bom? Isso determina uma ordem, né, de raio atômico, tá? Eu vou usar essa tabela aqui de baixo, apesar de não enquadrar toda, mas vai dar para ter uma noção. Então a gente pode ver que aqui os números, que o raio atômico ele vai aumentar, né? Daqui da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então, quanto mais inclinado para cá, maior vai ser o raio atômico do elemento, né? Nós temos como exemplo, ó, hidrogênio camada 1, né, na primeira família, e sódio também, camada, período, né, período 3, também na primeira família, ou primeiro grupo, tá? Então, essa seria a propriedade raio atômico. Outra propriedade que nós vamos ver também é a energia que eu vou falar agora, a energia de ionização. Então, raio determina, né, a gente pode determinar pelo tamanho do átomo, né, quanto maior as camadas, quanto mais camada ele possui, maior seria o tamanho do elemento. E a energia de ionização, o que seria a energia de ionização? Então, vamos falar assim, quando eu forneço energia para o meu átomo, né, lembra que o elétron, ele faz um salto, né, nós vimos lá no modelo de Bohr, então quando eu forneço energia para o átomo, o meu elétron ele faz o que a gente chama de salto quântico. Em algumas situações, a energia ela é o suficiente para que o elétron seja retirado desse átomo. Então, né, podemos dizer assim, bem rusticamente, que a energia de ionização então, é a energia necessária, né, para retirar o elétron do átomo. Então, eu forneço energia para o meu átomo e eu consigo retirar o elétron dele. Vamos usar então essa tabela de novo, né, para a gente poder ver quais são as possibilidades, né? Então, a gente vê que da esquerda para a direita, quando eu forneço energia para o meu átomo, né, a tendência é maior
né, de ter uma energia de ionização, tá? Então, ó, eu tenho o elemento, eu forneço energia para ele, então eu consigo retirar esse elétron desse elemento, então eu torno ele um cátion, tá bom? Então, isso é energia de ionização. Então, vamos agora, né, falar sobre também afinidade, né? Então, já falamos de raio, energia de ionização é a energia, né, que nós fornecemos para que o elétron ele faça um salto, né, para que o elemento ele doe, né, um elétron. Então, vamos pensar assim, se o elemento ele vai doar um elétron ao fazer o salto, né, e eu precisei fornecer energia para isso, então o inverso vai acontecer na afinidade eletrônica. Tá? Por quê? Porque o elemento que vai receber, então, esse elétron, ele vai ter que ter capacidade, né, de, no caso, receber esse elétron, tá? Peraí. Como assim, né? Ou seja, então, se eu estou fornecendo energia para um, tá? Então, eu trabalho com um, fornecendo energia, e o outro vai ter que liberar energia para poder receber esse elétron. Então, quando a gente fala de afinidade eletrônica, eu estou falando de energia liberada, né, quando um átomo ele recebe o elétron, tá? Vamos grifar aqui. Então, tá aqui, né, grifamos. Então, afinidade eletrônica, né, vamos dizer então que é energia liberada quando um átomo ele recebe um elétron, tá? Vamos ver na tabela como, na verdade, qual que é a tendência, então, dessa afinidade. Então, assim como, né, a energia de ionização, a tendência da afinidade é igual, é da esquerda para a direita, né, indo de baixo para cima. Então, olha só, quando um elétron está liberando, né, quando um elemento está liberando um elétron, né, então mais a energia que ele vai, né, liberar, eu vou aí, então, ionizar esse elemento, tá bom? Então, a energia liberada por um, tá? Ela tende, no caso, a assumir aquela fornecida pelo outro, tudo bem? Tendência dela é da esquerda para a direita, tá? Assim como a energia de ionização, que é oposto ao tamanho do átomo, tá bom? E, por fim, eletronegatividade. O que seria eletronegatividade? Né? A eletronegatividade seria a capacidade, né, a propriedade do elemento que ele tem de, como é que eu posso dizer, capturar. Vamos usar o termo capturar então. Ele é a capacidade que ele tem, né, de um átomo ele se ligar eletricamente a outro, capturar esses elétrons que foram liberados, né, que estão dispostos. Então, quanto mais eletronegativo, mais o elemento ele vai atrair, né, os elétrons para ele, tá? Então, quanto mais força ele tem de eletronegatividade, mais ele tem a força de atrair os elementos para ele, puxar os elementos para ele. E a força de eletronegatividade tem a mesma tendência, né, que é a afinidade e a energia de ligação, né, da esquerda para a direita. Então, quanto mais o elemento está aqui, vamos se dizer assim, né, mais ele tem a força de atrair o elétron para ele, tá bom? Então, em uma ligação, ele tende a atrair mais, o elétron fica mais puxado para ele, fica mais voltado para esse elemento. Então, resumidamente, a gente pode dizer, então, que algumas propriedades, né, periódicas, é o raio atômico, ou seja, vamos falar grotescamente, tamanho do átomo. Outra propriedade periódica é a energia de ionização, ou seja, a energia que eu forneço, né, para poder liberar, perder um elétron, né. Afinidade eletrônica. Vamos falar, então, que é a energia liberada para que eu possa receber esse elétron, né, somar esse elétron ao elemento. E a eletronegatividade seria a capacidade, né, do elemento que ele tem de atrair os elétrons para si, tá bom? Energia, raio atômico, ele aumenta, né, da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda, que nós vimos no gráfico, tá? Os outros três é o inverso, é da esquerda para a direita, tá? Então, quanto mais aqui do próximo vamos dizer assim, dos gases nobres, maior é energia, afinidade e eletronegatividade, vem reduzindo para cá. E a questão do raio atômico, o inverso, tudo bem? Pessoal, dá uma lidinha no conteúdo, no material, fazer os exercícios propostos, tá bom? Eu vou propor aqui alguns para que vocês possam estar fazendo e colocando na plataforma. Quem está comigo na plataforma já coloca lá e não esquece de colocar o comentário aqui de participei, ok?
Pessoal, a resolução então desse aqui, eu vou colocar lá nos comentários, tá bom? Mas quem está comigo na plataforma vai fazer e vai colocar, vai anexar para mim na plataforma, tá? Então, praticando um, ó, sabendo que sódio, o íon sódio, né? O íon magnésio, o íon oxigênio, o íon flúor são espécies isoeletrônicas, organize-as em ordem crescente de raio atômico, né? Então lembra, raio é o tamanho, na verdade, né, do átomo, tá bom? Então nós temos aqui os íons, isoeletrônica, porque eles estão nos estados iônicos, ainda assim nós precisamos organizá-los por ordem crescente de tamanho. É só utilizar a tabela periódica, né, e verificar qual que é a tendência de crescimento dos átomos, né, qual átomo é maior do que o outro, tá bom? Então, faz isso, posta a resposta nos comentários aqui e lá na plataforma, beleza? Uma outra forma também de resolver aqui, né, para quem não tiver a tabela periódica em mãos, a gente pode fazer distribuição eletrônica, tá bom? Lembrando, então, que se eles estão no estado isoeletrônico deles, tá, estão no estado ionizado. Então, portanto, né, esse cara, ele tem 11 elétrons, né, no estado fundamental. Tá? Quantos elétrons ele vai ter no estado ionizado? Tá? E a mesma coisa aqui, ó, esse cara aqui também ele tem, né, uma quantidade de elétrons, tá, no seu estado fundamental, porém ele está no estado aqui, ó, ionizado, e isso serve para todos eles, tá? Ou seja, vocês podem fazer distribuição eletrônica, né, usar o diagrama de Linus Pauling para poder colocar o resultado em ordem crescente. Quem é maior do que quem ou quem é menor do que quem, tá bom? Então, crescente, um é menor do que o outro. Os demais exercícios, então, vou estar postando na plataforma, eu vou tirando foto e vou postando na plataforma e vocês vão fazendo e vão me mandando por anexo, tá bom? Então, por enquanto, o vídeo termina aqui.